Esse capítulo tem episódios bem conhecidos, né? Tem as parábolas e tem o episódio aí do mestre, o mar se revolta, né? O hino que a gente canta sempre. Mas eu escolhi aqui a parábola do semeador. Essa parábola é uma parábola bem conhecida e é facinha de ser compreendida, é fácil de ser entendida essa parábola. Então nós vamos ver aí essa parábola, até porque o próprio Jesus explica o significado dela. Então é muito simples entender essa parábola. Jesus conta essa parábola e depois ele próprio dá o significado, né? E é legal porque a gente vê 4 tipos de pessoas que reagem de forma diferente, de maneiras diferentes, quando escutam a palavra, quando escutam a mensagem de Deus. Quando o texto aqui fala sobre a palavra, é claro, é a mensagem de Deus. É isso que significa a palavra. É a pregação do reino, é a pregação do evangelho, é o anúncio da verdade. Então é isso que Jesus quer dizer quando ele fala sobre a semente sendo a palavra. É isso, é a pregação do evangelho do reino, é a pregação da oferta do evangelho do reino. E há aqueles que reagem das mais variadas formas. E ainda assim, é ainda assim hoje em dia. Esses 4 solos, essas 4 ilustrações, elas se repetem o tempo todo, sempre que você anuncia a verdade a alguém. As pessoas vão se encaixar numa dessas coisas. Há 4 solos diferentes, há 4 realidades diferentes. As pessoas vão se encaixar numa delas. E a gente conhece isso, a gente vê isso. Isso não é novidade para nós. Nós percebemos essas reações sempre que nós anunciamos a palavra a alguém. Não dá, às vezes, para perceber na hora, mas com o tempo a gente percebe. Então vamos ver aí a primeira. A primeira está nos versículos 1 a 4. 1 a 4, aí tem a primeira ilustração. A primeira ilustração é sobre a boa semente e as aves. Essa é a primeira ilustração. A boa semente e as aves. Jesus vai ilustrar uma realidade com essa figura. A boa semente, a semente da palavra, e as aves. Então vamos ver aí. Então começa o versículo 1 dizendo: voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Então tudo indica que ele está aqui em Cafarnaum. O Cafarnaum é muito pertinho do mar da Galileia. Muito pertinho. Tem a prainha lá. Então as pessoas começaram a se aglomerar e ficava difícil para Jesus ficar na praia. Então o que ele fez? Reuniu-se numerosa multidão e ele de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E o povo estava à beira-mar na praia, pertinho da cidade, saíram ali e ficaram ouvindo Jesus falar. Então, o texto fala, assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Parábolas aqui são comparações. Ele usava figuras para ensinar verdades profundas, verdades espirituais. Isso são parábolas. E aí vem, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Então essa é a primeira figura que aparece aí nos versículos 1 a 4, a boa semente e as aves. Então o que acontece na sequência? No versículo 10 vai vir a explicação. Então nós vamos ver agora, tem aí a figura e agora vamos ver a explicação. Vejam o versículo 10. Olha só. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Aqui é uma evidência de que a pessoa que escreveu o evangelho, ela estava presente nessa ocasião. Porque ele ouviu a resposta de Jesus. É possível que seja Pedro quem contou para Marcos essa história, porque Marcos não estava lá. Marcos não era um discípulo de Jesus. O autor do Evangelho não era um discípulo de Jesus, seguindo Jesus naqueles dias. Marcos aparece depois na história da igreja. Aqui, então, é possível que Pedro, segundo os historiadores, Pedro contou para Marcos o que aconteceu. Porque existe um consenso na história da igreja de que Pedro é o autor por trás do Evangelho de Marcos.
Até porque um versículo como esse mostra que a pessoa que narra esses fatos era uma pessoa que estava presente. Todo mundo foi embora. Jesus ficou só com os que estavam junto dele, com os 12. Então, ele estava lá. Para ouvir a resposta, ele estava lá. E é interessante aqui. Eles o interrogaram a respeito das parábolas. Por que eles não perguntaram na frente de todo mundo? Talvez porque, por serem discípulos, ficaram meio envergonhados, né? O povão aí não sabe, a gente vai falar que não sabe também. Nós somos os discípulos, né? A gente vai mostrar para todo mundo que a gente não sabe. Pega mal pra gente, né? Pega mal pra gente. Então, se a gente perguntar na frente de todo mundo, a gente vai se igualar à multidão. E nós somos do grupo seleto de Jesus. Jesus nos chamou para ficar com ele ali e tal. Então, fica meio chato, né? Olha, eu tenho uma dúvida. Todo mundo ia olhar, você é discípulo dele, como é que você tem dúvida? Então, ficaram quietos ali, né? E não perguntaram na hora, mas perguntaram depois. E aí a resposta de Jesus é interessante. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aqui mistério, é importante entender o que significa isso. Porque a palavra mistério na nossa cabeça é algo enigmático, né? Nossa, que mistério, né? Quem vai desvendar esse mistério? É algo oculto, enigmático e que ninguém consegue compreender. É algo envolto numa nuvem, numa sombra, numa escuridão, né? Cheio de segredos ali que você não consegue desvendar. Essa é a nossa visão de mistério. Na Bíblia não é nada disso. Na Bíblia, mistério é algo que estava escondido e agora não está mais. Agora é claro como o dia. Na Bíblia isso é mistério. Então quando eu falo os mistérios do reino, o que é isso? São coisas que Deus não tinha revelado e agora estão reveladas aí à luz do dia. Para todo mundo entender. Então isso é mistério na Bíblia. Então quando ele fala, olha, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, está dizendo, olha, vocês recebem informações que estavam escondidas e vocês têm o privilégio de receber essas informações. E prossegue. Mas aos de fora, ou seja, o povo que estava ouvindo isso tudo lá na praia, esse povo todo que não fazem parte desse círculo mais próximo, tudo se ensina por meio de parábolas. Ele diz. Agora, o que vem a seguir é meio misterioso, enigmático. Mesmo no nosso sentido de misterioso, o que vem a seguir. Porque as parábolas serviam para ilustrar algo. Mas aqui ele fala o contrário. Ele fala, eu falo por parábolas para que eles não entendam. Então, que professor é esse que fala de um jeito que as pessoas não vão entender? Que história é essa? Que professor é esse? É estranho isso, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Ele fala assim, para que, eu falo por meio de parábolas, para que vejam e não percebam. É para isso que eu falo por parábolas. Para eles olharem e não perceberem. E mais. E ouvindo, ouçam e não entendam. É para isso que eu falo por meio dessas figuras. Para que eles não entendam o que eu estou falando. Mas por quê? Para que não venham a converter-se. Como assim? Mas não é o contrário para fazer? Não. É para que eles não se convertam. E haja perdão para eles. É para isso que eu falo por parábola. Para eles não entenderem nada e para eles não se converterem e não serem perdoados. Mas como isso? Não era para fazer o contrário? O que vocês acham? Vocês não acham que Jesus errou aqui? Eu acho que Jesus está errado aqui. Eu não concordo com Jesus. Vocês concordam com Jesus? Eu não concordo com Jesus aqui. Vocês concordam ou não? Você concorda com Jesus? Concorda? Nem todo mundo concorda com Jesus, hein? Cuidado, que tem gente muito mais boazinha que Jesus por aí. Tem gente que fala, o quê? Não, Jesus não faria isso. Ele é muito fofinho, né?
Aqui não é bem assim. Aqui não é bem assim. É curioso, isso aqui é algo que mexe com a gente. Mas como isso, né? Que coisa estranha isso. É como se ele ensinasse para que eles não entendessem e não fossem perdoados. É como se o ensino dele por parábolas fosse um castigo. Olha, eu vou castigar vocês, eu vou ensinar de um jeito que vocês não aprendam, não entendam nada e sejam condenados no final. Terrível, né? Terrível. E ele falou isso para quem? Ele só condenava os fariseus. Não. Ele condenava os fariseus. Mas aqui, ele está condenando quem? O povo que estava ouvindo na praia. Não eram os fariseus. A multidão. Ele está falando isso aqui sobre a multidão. Mais uma vez, aquela figura do Jesus que abraçava todo mundo do povão e só criticava fariseu, essa figura é falsa. É falsa. Jesus condenava todo mundo que não cria. Qualquer pessoa, não importava se fosse pobre, rico, humilde ou não interessava. Se era incrédulo, ele tinha uma palavra de juízo para essa pessoa. Então, ele prossegue e fala assim, olha só. Então, lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Ele ficou, é a pergunta em que ele se mostra assustado. Ele fala assim, se vocês não entenderam essa parábola, que parábola vocês vão entender? Ou seja, essa parábola é uma parábola fácil. Está dizendo, se vocês não entenderem nem essa, como é que vocês vão entender as outras? Ele está mostrando admiração, porque os discípulos não conseguiram entender essa parábola. Era para eles entenderem. Então Jesus agora vai explicar e vai revelar de modo privilegiado a eles o sentido dessa parábola. Agora notem bem, é interessante aqui, para vocês olharem e fazer uma comparação, Jesus em Mateus 13, 13 a 15, existe uma explicação adicional. Existe uma explicação adicional, Mateus 13, 13 a 15. Mateus 13, 13 a 15, está aí? Vem aí. Olha o que ele fala aqui. Ele fala assim, por isso lhes falo por parábolas, que Mateus 13 é o texto paralelo, né? Que é o texto que ensina a mesma coisa. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Ele fala, estou falando por parábolas porque eles têm um coração duro. Aí é engraçado, aqui é um pouco diferente. Já explico a diferença já. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então aqui é interessante que ele fala o seguinte, olha, eu falo a eles por parábolas porque eles têm o coração duro. Então, por causa disso, porque eles têm o coração duro, a minha punição é essa, é falar de um jeito que eles não entendam. Então isso é uma coisa. Agora, em Marcos e Lucas é diferente. Ele fala assim, eu falo por parábolas a fim de que eles não entendam. Ou seja, para que o coração deles fique duro. E aí você fala, mas... Então, num evangelho, ele fala por parábolas porque eles têm o coração duro. Nos outros dois evangelhos, ele fala por parábolas para eles ficarem com o coração duro. Qual dos evangelhos está certo? Perceberam a diferença? Perceberam ou não? Em Mateus, eu falo por parábolas porque eles têm o coração duro. Em Marcos e Lucas, eu falo por parábolas para que eles fiquem com o coração duro. Qual dos dois está certo? Os dois estão certos, né? Como é que a gente harmoniza isso aí? Complicado isso, né? As duas coisas são verdade. Mas assim, o evangelho de Mateus tem uma verdade mais leve, né?
Você fala, bom, ele está falando por parábolas porque eles já têm o coração duro. Então aí é um castiguinho lá para eles. Agora, Marcos e Lucas é mais complicado. Eu falo para eles ficarem com o coração duro. Aí é complicado. Será que tem alguma semelhança com o texto de Isaías? Não, mas é. Ele está citando Isaías. Mateus só, né? Mateus está citando, Lucas cita também. Marcos não. Mas é a citação. É que Mateus cita de um jeito, dizendo, ó, é porque eles têm o coração duro. Já Lucas cita de outro jeito, falando assim, não, é para que eles fiquem com o coração duro. E Isaías também fala assim, é para que eles fiquem com o coração duro. Então, a gente fica na dúvida, ué, mas qual dos dois está certo? Os dois estão certos. Então acontece, Deus pune quem tem o coração duro, e Deus também endurece o coração. As duas coisas. Você ia falar isso, Josué? É isso aí. Porque eu entendo que porque o coração desse povo está endurecido, sofreu o processo de endurecimento. Sim. Né? Então, Deus mesmo endureceu o coração dele. Exatamente. E aí pune porque o coração está duro. É justo isso? Vocês acham que é justo isso? Deus endurece o coração e depois pune porque tem o coração duro. Parece que é uma referência até ao próprio faraó também, né? Não, aqui não é uma referência ao faraó. Aqui é uma referência ao povo de Israel em Isaías 6. Porque ele fala, prega esse povo e endurece o coração desse povo. Tem intérprete que fala que isso aí é uma ironia. Que Deus não faz isso. Mas aí é por conta deles. Né? Isso tem a ver com a eleição? Tem a ver com a eleição. É que aqui Jesus não fala nada... Isso tem a ver com a eleição. Agora, aqui não fala nada sobre eleição. Então, se tivesse só esse evangelho na Bíblia, a gente ia ficar na dúvida, né? E agora? Como é que a gente entende isso? Mas o único jeito de conciliar as duas coisas é esse. É falar assim, olha, é assim, as duas coisas são verdadeiras. Deus pune as pessoas porque o coração delas é duro. Ele faz isso. Ah, você tem o coração duro? Agora seu coração vai ficar cego. Uma pregação de Jeremias, né? Exatamente. Uma pregação de Jeremias. Isaías, Jeremias. O coração de vocês é duro, vocês não querem ouvir? Ok, sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu vou endurecer ainda mais seu coração. E agora vocês vão ver nada mesmo. Esse é um modo de agir. O outro modo de agir é o seguinte, olha, eu vou endurecer o coração desse povo, independente de qualquer coisa. Eu vou endurecer esses corações. Mas como é isso? A questão é que, em outros momentos, algumas pessoas, ele amolece o coração. E a pessoa é ruim. Por exemplo, Paulo. Paulo endureceu o coração ou não? Endureceu. Aí Deus fez o quê? Endureceu mais ainda ou amoleceu? Amoleceu. Aí você fala, mas por que ele amoleceu o coração duro de Paulo e o coração duro de Caifás ele não amoleceu? Qual é a resposta? Ele foi escolhido. A única saída é essa. Não tem jeito. Mas o texto não fala sobre escolha aqui. Só joga o problema lá. Mas isso aí existe. Então não adianta querer mudar a Bíblia. Ah, vou mudar porque não aceito. Não adianta. É como Jonas, né? Quando ele vai pregar para os ninivitas, o pessoal de Ninive se converte, ele fica triste, o pessoal se converter, né? E aí ele fala, o Senhor pertence a Exatamente, é. Então essa é a questão, né? Isso. Da onde nossa mente ela não consegue chegar. Não consegue. Onde você vai parar. Nós não conseguimos harmonizar plenamente essas coisas. Nós entendemos. Por que Deus amoleceu o coração de Faraó, de Paulo? Que era tão duro, que era mais duro do que o de Caifás. Ele falou assim, eu fui o pior fariseu que já existiu. Eu fui o fariseu mais terrível que já existiu. Eu ia atrás das pessoas para matar. Caifás não ia atrás das pessoas para matar. Caifás ficava lá na casa dele, na boa lá. Ele era ruim que nem o capeta, mas ficava na casa dele. Agora, o Paulo não. O Paulo ele falava, eu quero cartas para ir nas cidades para matar essa gente, prender essa gente, matar essa gente. Paulo era muito mais severo e ruim do que Caifás. Mas Deus amoleceu o coração de Paulo. E não amoleceu o coração de Caifás. Isso aí não dá para entender. E aqui na parábola, isso fica claro. Jesus fala, ó, Deus faz isso. Eu faço, e eu falo por parábolas para isso, para endurecer mais ainda o coração dele. Fala, Augusto. A gente analisar também essa cegueira como uma forma de misericórdia de Deus para poder ainda, no sentido de que quanto mais eles tivessem essa cegueira judicial, menos iriam conhecer a verdade e não poderiam ser condenados ainda mais. Mas o objetivo é condená-los mesmo. Não, mas como a misericórdia de Deus nesse sentido? Como assim? Foi o contrário. Se você voltar para Marcos, Marcos 4, o objetivo é outro. É piorar a situação deles.
Só o de Mateus? Assim, ele não quer com isso expressar misericórdia e piedade deles. Não é, é o contrário. Ele quer puni-los com mais severidade ainda. Quanto mais eles soubessem sobre o reino, hipoteticamente, se eles soubessem, seriam mais condenados. Mas essa ideia não está presente no texto. Assim, no sentido de, ó, eu vou deixar eles saberem menos, porque aí na hora de bater eu bato menos. Mas essa ideia não está presente. A ideia presente é uma ideia, é o contrário disso. Se você olha, por exemplo, Marcos, ele fala, ó, para que não percebam, não entendam, aí a minha punição seja mais leve, né, porque eles não entenderam nada. Mas não, para que não venha converter-se e não haja perdão para eles. A razão é única. É para isso, completa. Então ele não está querendo mostrar aqui misericórdia para eles. Ele quer mostrar o contrário. Então é uma situação na Bíblia que nós temos que é difícil de entender. Eu não consigo entender isso aqui. Eu não consigo entender. Não consigo explicar isso. Então seria uma forma de abrandar. Não, porque ele fala nesse texto aí que haverá mais rigor ainda para eles. Então, é complicado isso aí. A gente fica, né, tentando dar uma ajeitadinha, mas é difícil. Bom, tudo bem. É assim, não tem jeito. Mas vamos então entender o que a parábola quer dizer. Então veja aí agora. Agora vem a explicação no versículo 14. E olha só o que acontece. É algo assim interessante isso aqui. Então ele dá essa introdução aí, deixa a gente com mais dúvida do que com respostas, né? Como é que pode Jesus falar desse jeito para endurecer ainda mais, né? Mas aí ele começa a explicar. Ele fala, o semeador semeia a palavra. Aqui ele não fala quem é o semeador. Mas ele fala que a semente é o quê? A pregação, a palavra. O semeador pode ser, de acordo com o que nós sabemos, qualquer pessoa que anuncia a palavra. Você pode ser um semeador. Jesus era um semeador. Os apóstolos eram semeadores. Nós podemos ser semeadores também. E o que é semear a palavra? Evangelizar. É ensinar a palavra às pessoas. Ok, então acontece o quê? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, olha isso, eles estão ouvindo. A palavra está entrando? Está entrando. Está entrando. Enquanto a ouvem, logo, essa palavrinha, a palavra que aparece 47 vezes no livro de Marcos. Logo, rápido, imediatamente. Imediatamente. Aparece o quê? Quem aparece em cena? Vem Satanás. Olha só. A pessoa está ouvindo a palavra está entrando. O que acontece? Logo, depressa, Satanás vem. E ele faz o quê? Ele tira a palavra que foi colocada dentro deles. Como ele faz isso? O texto aqui não fala. O que vocês acham? Como o diabo tira a palavra que foi colocada lá dentro? Não. Aqui está falando que a causa é externa. Aqui, nesse caso, vai ter isso aí depois. Mas nesse caso aqui, a causa é externa. O diabo vem. O diabo vem e tira. A pergunta é, a gente sabe quem é o diabo. Tudo bem, Satanás, a gente sabe, né? É o inimigo das nossas almas. Mas ele vem e tira a palavra. Minha pergunta, que eu queria que vocês falassem, e que o texto não fala, é como ele faz isso. Como é que ele tira a palavra de dentro da pessoa? A pessoa está escutando, ele vai lá e tira. Como ele faz isso? Com tentações? Assim, vai ter isso mais para frente. Mais para frente, vai ter isso aí. As tentações, o desejo de os outros interesses. Né? Fala, Sofia. Eu acho que pode ser, talvez, sussurrado, pensamento da pessoa, ideias como isso é bobagem, distrair a pessoa daquilo que ela está ouvindo. Tá. Se você vai utilizar o pensamento, a pessoa começa a ficar meio incomodada, começa a ficar assim, e ela não quer escutar, aí acho que o diabo já
Interessante, na nossa experiência, isso que a Sofia está falando acontece mesmo. Já aconteceu de você começar a falar de Jesus para alguém e a pessoa começa a ficar... Já aconteceu ou não? O que é isso? Tá? O que é isso? Aqui talvez tenha uma explicação. É Satanás fazendo o quê? Colocando ódio no coração da pessoa contra a palavra. Enquanto ela ouve. Quer dizer, como os fariseus também? É. Ele vai lá. Hoje aconteceu um caso agora. Ó. No hospital. Posso orar e falar com você assim? Não, eu tenho um problema com o seu Deus. Ah, tem um problema. Eu não quero nem orar. Não. Aí comecei a falar com o senhor do lado, depois ele falou que igreja você é. Aí eu sou da igreja batista. Aí ele começou a ouvir. Eu não vim falar de igreja, eu consegui pegar o evangelho. E aí ele foi fechando, ouviu. Mas no começo, não. Ele falou assim, não, seu Deus, eu tenho um problema sério. Um dia ele vai resolver esse problema. Fica tranquilo que vai resolver um dia. Seria como os fariseus também, né, o pastor? Quando Jesus fala que ele percorria o mundo procurando fazer novos proselitos, e quando fazia 2 vezes mais filho de Satanás do que filho de Deus, né, com o ensinamento. Isso. Então o que significa isso aí? Significa que Satanás pode usar pessoas, né? Satanás pode usar pessoas para tirar aquilo lá do coração. Então você está evangelizando alguém aqui. Tem alguém do lado dizendo, isso aí, acho que isso aí não tem nada a ver, não. Ele fica atrapalhando a pregação. Então, o diabo usando pessoas. Quando o apóstolo Paulo pregava nas viagens missionárias, o que acontecia? Os judeus iam lá e começavam a contradizer, para atrapalhar. Então, pode ser que o diabo haja de 2 maneiras. A primeira, usando alguém ali próximo para atrapalhar. Ou cochichando bobagens no coração da pessoa, para que a pessoa tenha raiva do que está ouvindo. Já aconteceu comigo de eu começar a evangelizar alguém, e o cachorro da pessoa começar a latir sem parar. Que diabo de cachorro é esse? Que não para. Parece que o diabo ficava cutucando o cachorro. Quando eu parava de falar, o cachorro parava de latir. Mas que... Eu falava, Jesus morreu para o nosso pecado. O pessoal olhando para fora e não prestava atenção. Eu falei, só pode ser obra do Satanás isso aqui. Porque não é possível. A gente está falando sobre todos os assuntos do mundo. Tudo. O cachorro, um santo, mudo ali dormindo. Eu começo a falar do evangelho, o bicho começa a latir. Isso não é normal. Isso aqui, eu pensei, isso aqui é ação do diabo. Isso aqui. O diabo atua em animais ou não? Não lembra dos porcos? Ele atua nos animais ou não atua? Atua. Isso aqui não é normal. Não era normal. Não era normal. Não era normal. Era incrível. Começava a falar de Jesus, o bicho danava latir. Não é possível. Falei, vou matar esse cachorro, né? Porque não é possível, né? Porque só podia ter essa explicação. Então você nota isso aqui. Você nota, enquanto a pessoa está ouvindo, você está lá semeando, Satanás vem e tenta tirar aquilo do coração da pessoa. É interessante, quer ver? Deixa eu só mostrar aqui para vocês rapidinho, um texto aqui, Atos 5:3, aquilo que a Sofia falou, Atos 5:3, a Sofia falou sobre isso aí, sobre Satanás cochichar coisas no ouvido da pessoa. Olha o que ele faz em Atos 5:3. Olha só. Atos 5:3. Então disse Pedro a Ananias. Aqui Ananias era crente, parece, né? Olha lá. Por que encheu Satanás teu coração? Olha o que o diabo fez. O que o diabo fez? Encheu o coração dele de ideias erradas. Colocou lá. Pensamentos iníquos. Isso pode acontecer. Nesse estado? Fala para a pessoa algumas vezes e para. Assim, na Bíblia você prega o evangelho para a pessoa 2 ou 3 vezes só. Pois para. Meu sobrinho, se eu falar do evangelho para ele, nossa, mas deve ser visto, percebe assim que então, uma ira. fala para outro sobrinho, para de falar para ele. Para de falar para ele. Fala só 2 vezes ou 3. Quantas vezes você já falou? Quantas vezes? Então para. Não fala mais. Não fala mais. Fala para outro sobrinho. Paulo fazia assim.
Ele pregava algumas vezes, a pessoa não ouvia e xingava, ele falava, tá bom, agora eu vou falar para outra então, tchau, embora. Já fez seu papel. Agora, está na mão de Deus. Outro texto aqui, então aqui é Satanás enchendo o coração. Efésios 2:2, um texto importante também. Importante esse texto. Vai lá, Márcio. Ficava atrapalhando. E aí Paulo falou o quê? Filho do diabo, você vai ficar cego agora. É isso aí. Parece que o diabo usa pessoas também. Ele enche o coração e usa pessoas. Mas o texto aqui não fala, né? O texto de Marcos não fala o que ele faz. A gente sabe por outros textos. Pelo texto de Marcos não dá para saber. Olha Efésios 2:2. Fala assim, ó. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Como é que ele atua nos filhos da desobediência? Ele os usa. Ele usa as pessoas. Assim, eu lembro que quando eu pregava o Evangelho em Nazaré Paulista, eu entrava nos botecos com meu violão para tocar e evangelizar. E aí, quando eu estava tocando, ficava todo mundo lá. Né? Aí eu parava de tocar, dava o violão para eles, aí eles tocavam as modinhas deles, eu falava, agora eu vou falar. Aí eu falava. Aí alguns ficavam ouvindo. Vinham os outros de fora e falavam assim, vamos lá fora. Eles faziam isso. Não fica aqui não, vamos lá fora. E tiravam as pessoas que estavam me ouvindo daquela pequena reunião no bar, ali. Aí as pessoas ficavam atrapalhando, né? Aí eu ficava às vezes sozinho, todo mundo lá fora e eu sozinho dentro do bar. Aí não tinha com quem falar. Mas essas pessoas que iam lá convidar as pessoas para sair do bar, elas estavam servindo a quem? O diabo. É o diabo trabalhando para tirar a palavra do coração. Pastor, ali que desse diabo que o senhor citou, na área, ele dá a entender que encheu Satanás seu coração. Ou seja, uma posição passiva de Ananias. A culpa do diabo. Na NVT, ele fala, porque deixou Satanás. Aí já muda. Ananias deixou. É que posição ativa, né, ativa, mas é que é assim, é que como Ananias é responsabilizado e morre, então sugere-se o seguinte, ó, Satanás encheu o seu coração, mas você deixou. Significa o quê? Que eu como crente, eu posso resistir a isso. A Bíblia fala, resistir ao diabo. Então, o diabo sempre coloca pensamentos maus na minha cabeça. Se eu for seguir, eu afundo em um dia. Então, isso significa que nós podemos controlar nossos pensamentos. Esse negócio que, meu pensamento eu não consigo controlar. Mentira, eu consigo sim. Eu sou plenamente responsável pelos meus pensamentos. Aliás, eu posso rejeitar os pensamentos que o diabo põe na minha cabeça, posso rejeitar os pensamentos que a televisão põe na minha cabeça, e posso rejeitar os pensamentos que os amigos põem na minha cabeça. Eu posso controlar isso aqui. Eu posso sim. O Espírito Santo também coloca. Exatamente. Exatamente. Pode acontecer do Espírito Santo falar o meu coração e eu falar, não quero ouvir. Então eu sou plenamente responsável pelo que está aqui dentro. Mas não é, por exemplo, agora eu não sei, fazer não. Se eu, né, digamos, eu ando com Deus e o Espírito Santo habita em mim, tudo que eu faço é permitido por Deus, ou eu tenho que, no caso, achar que eu controlo tudo que eu penso. Assim. Porque eu acho que a graça de Deus sobre mim me ajuda a vencer os obstáculos e o pecado. As duas coisas, você tem que andar com as duas coisas. Então. Não tem como. Porque na Bíblia são as duas coisas. Tudo que acontece comigo está sob o controle de Deus. Sim. Mas de alguma forma que nós não entendemos, nós somos responsabilizados pelos que nós fazemos. Não tem como escapar disso. Tudo que acontece está sob o controle soberano de Deus. Isso é ponto pacífico, ele fala, olha, cada um dos nossos dias está sob seu controle. Tudo que acontece, tudo. Mas, de alguma forma que nós não entendemos, nós somos responsabilizados por tudo que fazemos. Adão caiu lá no jardim. Deus havia decretado isso? Havia.
Mas Adão foi responsabilizado? Foi. Judas era o filho da perdição. Ele tinha sido decretado que ele trairia Jesus. Ele traiu e cumpriu o decreto. Mas ele foi responsabilizado? Foi. Herodes e Pôncio Pilatos, eles cumpriram tudo que o desígnio de Deus estabeleceu de acordo com Atos 4, eles fizeram tudo que Deus havia estabelecido nos seus decretos. Tudo. Herodes, Pôncio Pilatos e as autoridades de Israel. Eles foram responsabilizados? Foram. Então é assim. Tudo que acontece na minha vida está sob o controle de Deus. E Ele é o Senhor de tudo e controla a minha vida. Mas isso não anula a minha responsabilidade. Então as duas coisas eu tenho que harmonizar. Não adianta tentar entender isso. Não adianta. Se alguém entender, me liga durante a semana e me avisa que eu estou tentando entender isso há 40 anos. Não, antes eu entendia. Ah, entendia antes? Ah, tá, porque não... Ah, porque havia uma... Ah, tá. Entendi. Hoje eu acredito Agora. na eleição, aí já ficou... Aí complica tudo. Mas é assim, ó. Quando nós aceitamos isso como? Pela fé. Eu levo a minha razão aos pés da Bíblia. Eu falo, a minha razão está sujeita à Bíblia. A Bíblia fala isso? Fala. Então a minha razão vai aceitar e eu vou abrir mão da minha razão. Eu não vou entender, mas eu vou crer. Que é assim. E sabendo que Deus controla essas coisas. O sacerdotal de Jesus, quando ele diz assim, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Uhum. Né? Então seria essa questão. A gente permanecer aqui e olhar assim, mas Jesus não falou que livraria do mal? É. E aonde os apóstolos foram parar, né? É. Onde Estevão foi parar? Então é uma questão dele nos guardar. Ele nos dá a capacidade, como o senhor falou, de orar a ele e como a sua filha tinha citado, de Satanás falar e orando a Deus, ele provê o escape, né? A respeito de Satanás sussurrar sobre os nossos ouvidos. Eu não sei se entendi alguma coisa do que você falou. Né? Eu não sei se entendi. Está mais complicado do que juntar as duas coisas que eu falo agora. Mas o resumo é o seguinte. Eu não quero complicar mais ainda, que eu fico maluco aqui. É assim, tem duas realidades. Absolutas e ponto final. Ponto final. Deus controla tudo. Ponto final. Eu sou responsável pelos meus atos. Ponto final. Como é que eu uno as duas coisas? Não sei. Ponto final. Acabou. Não tem que fazer mais nada. É saber. Olha, eu vou responder diante de Deus pelos meus atos. Ponto final. Deus controla tudo. Cada detalhe da minha vida. Ponto final. Como eu harmonizo as duas coisas? Não sei. Ponto final. Está resolvido. Não está resolvido, mas é assim. Tá? É assim. Márcio, não me deixa mais maluco. Não vem com mais coisa. Pode falar. Vai lá. Mas cada um é tentado quando atraído, envolvido pela sua própria consciência. E daí? Havendo a consciência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera... E esse texto é um texto que fala do quê? Da nossa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, existem textos que mostram que Deus está no controle de tudo. Que ele é poderoso para impedir que eu tropece. Por que ele não impede? A Bíblia fala que ele é que opera em vós o querer e o realizar. Porque às vezes eu não quero, se é ele que opera o querer. E o realizar. Porque eu não realizo, se é ele que opera o realizar. Então as duas coisas são reais. Agora, como harmonizamos, não sabemos. Então como é que eu vivo neste mundo? Eu vivo neste mundo lembrando das duas coisas. Mas, se eu for protegido, é porque Deus cuidou de mim. Se eu cair, a culpa é minha, não é o decreto dele. É a culpa minha. E aí eu caminho assim. Mas não dá para conciliar as duas coisas. Não tentem fazer isso, não perder seu tempo. Eu estou tentando faz 40 anos, não consegui. E ninguém consegue. Agora a gente vai conseguir aqui? É bom saber para a gente não ficar doido. A gente fica doido. A gente fica maluco. Porque a gente pensa assim, mas é Deus quem opera o querer e o realizar. De acordo com o seu decreto e sua vontade. Todas as coisas estão debaixo do seu desígnio. Tudo que acontece está debaixo do seu decreto. E ao mesmo tempo eu sou responsável. E tudo isso é verdade. Como é que eu harmonizo? Eu não sei. Eu tenho que lembrar, a minha cabeça é humana. Eu não entendo tudo. Eu não entendo tudo. Vamos ficar aqui a noite inteira. São 9 horas. Fico até meia-noite aqui e não vai sair do lugar. Eu sei. Eu dou aula disso há 40 anos.
Não entendi nada de novo. Não entendi nada de novo. Não entendi nada de novo. Tá complicando mais ainda. Bom, vamos acabar. Ó, é o seguinte. Vamos ficar na parábola? Vamos ficar na parábola? Vamos, então vamos. Ó, 9 horas já. Olha aqui. Vamos só olhar rapidinho, aí na semana que vem a gente continua aqui, porque não vai dar tempo de terminar. Olha aqui, ó, o item 2. A boa semente e o solo rochoso. Ok? A boa semente e o solo rochoso. A primeira lá, olha, não. Volta no versículo 14 e 15. 14 e 15. Aprendemos isso aqui, ó. Aos que caem na beira do caminho, os pássaros então representam a ação do diabo, que vai e tira a palavra do coração da pessoa. Isso acontece hoje? Sim. Eu tenho que estar preparado para essa ação do diabo quando estou falando de Jesus para as pessoas? Tenho. É para eu assustar? Ai, que absurdo. Não. Isso Jesus falou que ia acontecer. Então, os seus parentes, que são incrédulos, pessoas próximas, pessoas amadas de nós, elas vão ter essa reação muitas vezes. Muitas elas vão falar, olha, né, não quero ouvir, ou vão sair. Ó. Tem gente que vai falar assim para você, olha, eu ouvi você, mas por favor, não quero mais ouvir. Para com isso, eu não quero saber disso. Pode ser o diabo? Pode ser o diabo que tirou do coração da pessoa a palavra. Enquanto ela ouvia. O diabo agiu, encheu o coração dela de raiva. Agora é triste, porque a palavra é tão linda, é de perdão, de salvação. A pessoa tem raiva. Você não está falando sobre algo ruim. Algo bom, maravilhoso, esperança, vida. A pessoa tem raiva. Eu não quero ouvir aquilo. Então é obra, muitas vezes, do diabo mesmo. E aqui o texto fala isso. É terrível a situação, mas o mundo espiritual está ativo. Nós não podemos cair naquela ideia de que tudo é o diabo, mas uma coisa é certa, o mundo espiritual está ativo, trabalhando, o tempo todo. O mundo jaz no maligno. E a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. E estão aí atuando. Cada vez que o Júlio prega no hospital, tem ação do inimigo ali. Tem ação do inimigo ali. E nós também, quando falamos de Jesus, tem ação do inimigo ali. Bom, vamos só olhar rapidinho o outro, porque o outro é mais legal. O outro solo, ó, é gente boa. Olha só. Olha só aí o versículo 5 e 6. 5 e 6. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. É bom ou mal? É bom. Lá, nasceu logo. Você viu brotar. Você viu que legal, brotou. Vamos fazer uma festinha e tal, porque brotou a semente. A semente brotou, que bênção, louvado seja Deus, a glória. Os anjos estão fazendo festa no céu. Calma, baixa a bola. Né? Baixa a bola, porque os anjos não estão fazendo festa ainda não. Né? Vamos esperar um pouquinho antes de fazer a festa no céu. Olha lá. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. O que é isso? O que significa isso? Aí vem a explicação aonde? Nos versículos 16 e 17. Olha lá. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso. É um coração, tem algum problema nele, né? Tem rochas lá, né? Então, o que significa isso? Eles ouvindo a palavra, logo, ó, de novo, logo. Aquela palavrinha de Marcos, né? Logo, o que significa logo? Imediatamente, rápido. Eles logo a recebem. Não, eu creio. De que jeito? Com alegria. Gente, você volta para casa todo feliz. O Júlio vai para casa dizendo, hoje foi uma benção. Hoje o evangelismo no Vermelhinho foi uma benção. Olha, a pessoa creu, mas uma alegria. A pessoa me abraçou com lágrimas ali chorando. Obrigado, que agora eu entendi o evangelho, estou tão feliz, meu coração está tremendo de felicidade. E você volta para casa feliz, porque ela ouviu, sedenta ali, acolheu tudo alegremente. E ficou feliz com aquilo. E você falou, mais uma ovelhinha no aprisco do Senhor. Gente, a Bíblia não nos deixa agir assim.
quando alguém se converte no seu trabalho, não faça festa na hora. Não faça festa na hora. Você já viram esses movimentos evangelísticos que tinham no passado? O evangelista famoso, Billy Graham, fazia um apelo. Iam 2.000 pessoas à frente. Lágrimas ali, e chorando, e todo o estádio cantando, glória, glória, aleluia, aquela vibração, que grande avivamento. Onde estão essas pessoas? Onde estão essas 2.000, 5.000, 10.000? Se converteram. Onde elas estão? Eu nunca conheci nenhuma. Aliás, conheci um só. Na minha vida cristã inteira, eu nasci no Evangelho, eu conheci só uma pessoa que se converteu nesse ambiente aí. Os outros, eu era de uma igreja batista que todo domingo tinha apelo. Todo domingo tinha apelo para ir à frente e aceitar Jesus. E o meu pastor Arthur Gonçalves, ele era muito eloquente. E ele falava de um jeito que dava vontade de se converter toda hora. Não, ele era muito bom. E o coro da igreja ficava atrás dele. Quando ele começava a fazer o apelo, o coro começava a cantar. Manso e suave, Jesus. Meu. Todo mundo. Aí começava já aquele, né? E ele falava assim: convide a pessoa que está do seu lado para que ela aceite Jesus. Então você chegava para a pessoa lá, você não quer ir à frente? Gente, lá na frente enchia de gente aceitando Jesus. Cadê essas pessoas? Outro dia alguém lá na igreja perguntou isso, ninguém falou nada. Disse: olha, tantas pessoas vêm à frente aqui nos domingos, cadê essas pessoas? Onde elas estão? O pessoal tudo quieto. Vocês conhecem alguém desses que estão indo à frente? Que continua aqui? Cadê eles? Eles vêm à frente. Vêm chorando, todo mundo abraça e tal, festa no céu, não sei o que tem. Cadê essa gente? Não tem mais ninguém. Onde estão? E era verdade, a gente começou a pensar, eu falei: nossa, é verdade, era moleque, né? É mesmo, né? Cadê? Sumiu tudo. Se converte no domingo, na segunda, já não é mais crente. A conversão é temporária, né? Dura algumas horas só. Só um pouquinho ali, tempinho ali, depois não é mais. Aí olha só o que ele fala. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Não dura. Olha o que acontece, olha como acaba. Olha como acaba. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra. Olha aí. O que acontece com todo crente? Ele é perseguido. Como? De várias maneiras. Zombaria, rejeição, críticas, afastamentos, às vezes até perseguição perigosa. O que eles fazem? Se escandalizam. O que é escandalizar? Se escandalizar significa tropeçar. Tropeçar significa apostatou. Se escandalizar, a gente pensa em escandalizar, nossa, que coisa horrível, não é isso. Escandalizar é tropeçar. Petra escandalo é pedra de tropeço. A pessoa que se escandaliza é a pessoa que tropeça. O que acontece? Eles tropeçam. O que é tropeçar? Eles abandonam. Eles caem. Caem da fé. Por quê? Porque houve angústia e perseguição. Então, a fé que eles teve foi uma fé temporária. Não era fé salvadora de verdade. Foi uma reação emocional e passageira. Vocês conhecem pessoas assim? A pessoa se converte, entre aspas, mas a fé é só uma reação emocional. Ela ouviu o hino, né? Vem já, eu vou, e vai. Mas dura o quê? Um dia, 2. Às vezes dura até um pouco mais de tempo. Mas assim que começam as perseguições, tchau. Então, o que estamos aprendendo aqui, vamos parar agora, porque já são 9h10, estamos aprendendo aqui o seguinte. A marca, de acordo com o que aprendemos até agora, a marca da fé verdadeira, uma delas, vem com a passagem do tempo. Como eu sei que alguém é crente? Isso eu só descubro com o tempo. É? Eu pensei que se fosse à frente chorando.
É com o tempo. Porque o tempo trará o quê? Angústia e perseguição. E é aí que eu vou ver se a palavra criou raízes. E sempre virá perseguição e angústia. Não tem como. Então, eu reconheço a fé verdadeira pela perseverança. É uma das evidências de que a fé é verdadeira. É a perseverança. O tempo passa, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 20 anos, e ela está lá. Ela é hostilizada pelo marido, pela esposa, pelos filhos, no trabalho, os amigos ridicularizam, todo mundo, e ele está lá. Ele não tem arroubos emocionais, histórias maravilhosas, testemunhos do Espírito Santo, nada disso. Nada disso. Ele está lá quietinho, no cantinho dele, firme. Paulada de tudo quanto é lado. Mas ele está lá. Ano após ano. Você chega lá, você sai da igreja, vai viajar, fica 20 anos fora. Você volta, ele está lá. Cansado, coração cheio de cicatrizes, uma história marcada por rancores e derrotas e tristezas, mas está lá, servindo ao Senhor, humildemente ali, ao longo dos anos. Isso prova o quê? Que a palavra criou raiz, ele persevera. Então a primeira marca da verdadeira conversão, que aparece aqui nessa parábola, é a perseverança. Ele persevera, mesmo com dificuldades. Agora, a fé falsa, ela é bonitinha no começo. Ele recebe logo com alegria. Ali chorando de felicidade, abraça. Só que, quando vem a dificuldade, saída pela direita. E ó, tchau. Nunca mais. Leão da montanha. Então, aqui a gente vai formando algumas ideias, né? Então alguém chega para mim e fala, pastor, eu me converti. Fala, parabéns. Nossa, o pastor nem me deu um abraço, nem comprou um bolo da Sodier para comemorar. Eu vou saber se se converteu daqui uns dias, daqui um tempo. Eu vou saber se você se converteu mesmo. Isso, fica calmo. Vai chegar o tempo. E aí eu vou saber se se converteu mesmo. Fala, Márcio. Aham. Uhum. Bom, e aí? Enfim. Aí cheguei lá, inclusive a Marcela estava comigo. Aí chego lá, tinha 2 garrafinhas de Coca-Cola do lado do pai. Vai ver que para onde ela foi tá muito calor. Bom, tudo bem. Tá, e aí? Fizeram isso? Mas por que fizeram isso, Márcio? Eu não estou entendendo a relação disso com a... Adorava a Coca-Cola. Ah, tá. É o último pedido dela, que teria 2 garrafas de Coca-Cola do lado. Ah, tá. Sendo cristã. Entendi. Como é que pode isso? Até quem fez, né? Eu não sei como interpretar isso. Nem eu. Não sei o que comentar sobre esse tema. Não vejo a conexão com nada. Aí veio o pastor do outro lugar, queria fazer oração para a irmã, cristã, falou assim, então tem 30 segundos. Quê? 30 segundos? Não pode passar disso, beleza. Peguei, saí lá comigo. Não sei o que pensar sobre isso. Sem observações marginais. Sem notas de rodapé. Não sei o que falar sobre esse assunto. Não. Pelo menos não era cachaça, né? Bom, gente, vamos orar então a Deus para que o Senhor, para que a palavra de Deus
essa palavra semeada em nós, todos que estão aqui, eu acho que a maioria eu conheço aqui, não sei quem é novo convertido, quem não é, não sei, né? Mas assim, independente de qualquer coisa, do tempo de convertido, mais tempo ou não, mas que essa palavra se consolide mais e mais na gente. Que se tem raízes em nós, que essas raízes se tornem ainda mais fortes, para que fiquemos firmes, haja o que houver. Porque essa é a prova da verdadeira conversão. Não tem duas provas, depois nós veremos a outra depois, no final. Tem duas provas da verdadeira conversão. A primeira é essa, perseverar apesar das oposições. Vamos orar então agradecendo e pedindo essas coisas. Senhor, obrigado por esse texto em que o Senhor, de modo tão claro, ensina sobre o recebimento da palavra. Ó Deus, se nós acolhemos a palavra e estamos firmes até hoje, é porque o Senhor foi bondoso conosco, sabemos disso. Louvamos o seu nome por essas coisas. Obrigado a Deus, porque isso também nos prepara para o serviço lá fora. E também enche o nosso coração de gratidão pelo fato de percebermos que a palavra que um dia foi evangelizada a nós encontrou lugar fixo dentro de nós. Continua a fazer com que ela se firme mais e mais e crie raízes mais profundas, ó Deus, nós pedimos. Ajuda-nos agora que vamos para casa, leva-nos em segurança e paz e que encontremos tudo que é nosso sob a sua proteção. Guarda-nos, ó Deus, e que na próxima semana estejamos juntos aqui novamente, prontos para te servir com sinceridade de coração. Em nome de Jesus, amém.